Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão ND. Hoje um programa muito especial, claro, a gente está na semana de aniversário dos 350 anos de Florianópolis, uma cidade que cresce no ritmo da inovação, não é verdade? E claro, nesse programa, em que amanhã a gente comemora os 350 anos, então a gente vai aproveitar nesse programa, nesse espaço fantástico aqui da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Nós estamos aqui na ACAT Experience, bem aqui pertinho da SC401, no caminho do norte da ilha, onde realmente a gente vai apontar esse programa para o futuro e tentar pensar para onde caminha Florianópolis, né? O que aconteceu, por exemplo, antes para essa cidade vir se desenvolvendo, evoluindo, até chegar nesse polo tecnológico que é a capital de Santa Catarina. Então a gente convidou também um convidado muito especial, ele que é curador do projeto Floripa 350 dentro da NDTV, um projeto muito bacana que comemora realmente esse aniversário de Florianópolis durante todo esse ano de 2023. E ele está aqui para a gente justamente entender para onde é que caminha Florianópolis, hein? Professor Neri dos Santos. Tudo bem, professor? Como é que o senhor está? Tudo bem, Seja Alexandre. bem-vindo aqui à CAT, né? Aliás, o senhor está à vontade aqui, né? Aqui é o nosso ambiente. Na o seu verdade, ambiente. a universidade tem interagido muito com a CAT. Nós estamos, Alexandre, inclusive, com iniciativa do presidente Iomani, implementando um programa, já que tu falaste de inovação, totalmente inovador, que é o ACAT Campus. Opa. É um piloto que está sendo feito na Universidade Federal de Santa Catarina. Na verdade, é um Link Lab que a CAT está levando para dentro das universidades do estado, para nós criarmos o que a CAT ainda não tinha. A CAT ela tinha todo o processo de inovação, da incubação para frente estava muito bem resolvido, mas a montante, toda a parte de pré-incubação, as chamadas spin-off dos laboratórios de pesquisa, nós não tínhamos. E a CAT, então, está inaugurando isso, né? Uma iniciativa numa parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Já foi assinado um convênio, o nosso magnífico reitor, e é bem provável que até o final desse ano esse piloto já esteja implementado e depois vai ser levado a todas as universidades catarinenses, as 14 universidades do sistema CAF. Maravilha. É uma boa novidade, hein? Uma boa Daqui pra novidade. frente. Uma boa novidade. Agora vamos voltar um pouquinho na história. Antes do senhor falar para a gente que futuro é esse que a gente espera para Florianópolis, eu sei que o senhor é bastante conectado, né, com essa questão da inovação, da tecnologia, né, metaverso e etc. Agora, Florianópolis, durante muito tempo, a gente consultou alguns historiadores até, né, dentro desse projeto do Floripa 350, para tentar descobrir, na verdade revelar, né, o que Florianópolis era lá 350 anos atrás, porque era ainda um ambiente muito rural, onde tinha os engenhos que os açorianos trouxeram para cá. Quer dizer, como é que Florianópolis realmente começou essa ideia do empreendedorismo e de tentar sair daquela zona rural para se tornar a cidade que é hoje? Alexandre, tem um fato que é fundamental para a gente entender essa realidade. O conhecimento, ele pode se desenvolver em diversas direções. Evidentemente, os índios carijosos que aqui já viviam, já tinham conhecimento, né? Um conhecimento da pesca, da caça, de algumas atividades artesanais, mas eles já tinham também um conhecimento que era fundamental, que era justamente entender que uma ilha frágil ecologicamente tinha que ser preservada. Olha só, isso já havia essa consciência nos índios carijosos. Evidentemente, depois os colonizadores portugueses que vieram, mais tarde os açorianos, os alemães, os gregos, os espanhóis também. Cada civilização de colonização trouxe o seu conhecimento. E o conhecimento, Alexandre, é fundamental salientar, o conhecimento é matéria-prima para eu inovar. Só existe inovação se eu tiver criação de conhecimento. Não há possibilidade de eu inovar sem conhecimento. E nesse sentido também é importante salientar que só existe inovação se existir mercado. Essa é uma sacada, porque, por exemplo, na universidade nós temos muitas excelentes invenções. Os laboratórios de pesquisa normalmente fazem invenções, trabalham com ideias, desenvolvem pesquisas e inventam alguma coisa. Agora, essa invenção só se transforma em inovação quando ela vai para o mercado. Claro. Sem mercado não tem inovação. Então é um processo. Eu começo com uma ideia, utilizando toda a criatividade humana, e aí essa miscigenação que nós tivemos na ilha foi fundamental, porque esse conhecimento foi sendo gradativamente desenvolvido
esse conhecimento permitiu a criação de novos conhecimentos e é importante também salientar que a gente cria conhecimento de duas maneiras, pela razão, utilizando a nossa capacidade cognitiva e, sobretudo, pela experiência, fazendo, na prática. Na medida que isso foi sendo realizado, Florianópolis acabou se transformando hoje numa verdadeira ilha do silício. Quer dizer, então, quando, por exemplo, quando o Dias Velho chegou aqui, né, 350 anos atrás, tal, ele fundou, já começou a empreender de alguma forma mais tímida, né? Parece que ficou até um espaço sem ter muita coisa ainda acontecendo, o pessoal vinha para cá e ia embora porque não tinha como sobreviver, e depois com a chegada dos açorianos é que a coisa começou a andar mesmo? Alexandre, porque na verdade a ilha ela era isolada. Evidentemente nós não tínhamos ligação ilha-continente, não tinha ponte. Tudo era feito por embarcações, né? E uma coisa que eu gostaria de salientar, Florianópolis tem um conhecimento importante, depois eu respondo a tua pergunta, especificamente no que diz respeito a toda uma indústria náutica que ainda pode ser desenvolvida. Sim. Na medida que a gente olhe mais para o mar, que a gente se aproxime mais de toda essa riqueza marítima que a ilha tem, nós vamos ter um grande potencial de uma atividade econômica até agora relativamente pouco desenvolvida. E naquela época, é claro que nós tínhamos dificuldade de relações com outros estados brasileiros, né, com outras províncias à época, e também, sobretudo, com, digamos assim, Portugal, né? É claro que, num primeiro momento, eu diria assim, como nós dividimos em 10 etapas de 35 anos, nos primeiras etapas dos 70 anos, pouco desenvolvimento efetivamente ocorreu. Na sequência é que começa a ter um desenvolvimento baseado no conhecimento da pesca, e aí da pesca, inclusive, utilizando o sal que o mar permite, e aí eu comecei a fazer, digamos assim, pescado, que os portugueses já tinham esse conhecimento, de salgar o peixe para as grandes navegações. Por outro lado, também, com a chegada dos portugueses, os portugueses também trouxeram uma cultura que os índios carijosos ainda não tinham, que era do gado, gado de corte, gado leiteiro. Trouxeram também cabras, trouxeram ovelhas e, evidentemente, isso permitiu também toda uma pecuária que na ilha não existia, né? E, finalmente, os portugueses também trouxeram, e, sobretudo, os açorianos, um conhecimento de pesca que, ainda que seja artesanal, mais profissionalizada, porque os portugueses açorianos trouxeram, por exemplo, uma coisa que não existia na ilha, fazer canoa de um pau só. Olha. Canoa de um pau só. Que era até mais fininha, né? Evidentemente, eu utilizando Guarapuvu, eu poderia fazer uma canoa de um pau só. Evidentemente, nós temos ainda o conhecimento das chamadas baleiras, né? Que é também importante. Todo esse conhecimento permitiu desenvolver, por exemplo, uma empresa como a Schaefer, que hoje faz embarcações de luxo. Iates, né? Iates. Então nós temos aí um potencial significativo para desenvolver tecnologicamente esse setor que é extremamente importante para a nossa cidade. Agora, eu fiquei sabendo também, né, pesquisando um pouco dessa história toda, parece que o engenho, né, de farinha, e a farinha foi um dos primeiros produtos mesmo a serem exportados aqui de Floripa, né? Sem dúvida. Além da farinha de mandioca, a farinha de mandioca gera de conhecimento dos índios carijosos, né? A mandioca era, digamos, uma cultura já dos indígenas, quer dizer, os índios já tinham essa cultura agrária, né? Plantavam mandioca e faziam, na verdade não era uma farinha como nós conhecemos hoje, mas já faziam um produto que era de natureza alimentícia, né? É importante também salientar que os engenhos quem trouxeram, aí tu tem razão, foram os açorianos. E os açorianos permitiram uma, digamos assim, uma produção de farinha mais significativa que nós começamos a exportar para as outras províncias e também para Portugal. Um pouquinho mais tarde, é que com a plantação da cana-de-açúcar, nós também criamos os engenhos de cana-de-açúcar para produzir o açúcar, o chamado açúcar grosso, né? O açúcar, digamos assim, mais natural, né? Não filtrado, e esse açúcar mascavo, ele também foi exportado, né? Sobretudo para Portugal também. E a grande produção que nós vamos ter mais tarde na ilha mesmo, que é importante também salientar, é o café. A ilha passou a ser uma grande produtora de café
inclusive exportando para a Europa. É claro que nós não tínhamos extensão de terra, era uma plantação relativamente reduzida, mas café de boa qualidade. Boa qualidade. Agora, assim, quando a gente percebe, a gente vai andando pelos cantos da ilha, né, no interior da ilha, a gente percebe que ainda tem alguns vestígios, né? O senhor acha que ainda está preservado isso ou a história está se perdendo com o tempo por causa da exploração e tudo mais? O que o senhor acha? Nós temos um problema, isso é de uma cultura muito característica latino-americana, de uma forma geral, e brasileira em particular. Nós temos dificuldade de preservar o nosso passado, Alexandre. Os países desenvolvidos, sobretudo a Europa, têm uma grande preocupação com a preservação do patrimônio histórico, do patrimônio cultural. Nós temos essa dificuldade. E quem não preserva o passado tem dificuldade para construir um presente, sobretudo um futuro. Não consegue olhar para frente, né? Isso, porque o conhecimento, Alexandre, é importante a gente entender, o conhecimento é um ativo intangível, é o chamado capital intelectual. O capital intelectual ele é formado por um tripé, fundamentalmente o capital humano, que são as competências que as pessoas têm, evidentemente o capital organizacional, que são as instituições, as organizações que aquela comunidade, que aquela sociedade vai criando, e sobretudo o capital social, que é o relacionamento que vai se criando na comunidade. Isso forma um capital intelectual. Capital intelectual são os ativos intangíveis. E é isso que diferencia uma região desenvolvida de outra. Florianópolis hoje é uma cidade mais desenvolvida, né? Uma capital mais desenvolvida, porque a maioria das capitais brasileiras, porque tem um capital, digamos, intelectual mais elevado. Capital intelectual envolve, por exemplo, Florianópolis hoje é a cidade brasileira que tem o maior número de doutores por habitante. Mesmo? Pouca gente sabe. E em contrapartida a isso, né, ou melhor dizendo, em decorrência disso, nós temos o maior número de startups por habitante do Brasil. Puxa. Por quê? Porque se eu tenho capital intelectual, eu gero oportunidade para criar novos conhecimentos. Eu gero oportunidades para ter inovação. E por que o senhor acha que esse ambiente está atraindo tantas pessoas para montar startups? Porque eu vejo que vem gente do Pará, de vários estados aqui também. Alexandre, nós acabamos, e no final das contas, hoje se utiliza um termo que faz todo sentido, que é ecossistema de empreendedorismo inovador. Nós criamos um ecossistema. O ecossistema, ele envolve a chamada quádruple hélice da inovação, que, evidentemente, temos a iniciativa pública, que é fundamental, com apoio, com incentivos, a iniciativa privada, que é empreendedora, que enfrenta os desafios para novos negócios, a sociedade civil, que seguramente Florianópolis hoje tem uma das sociedades civil mais organizadas do Brasil, Floripa Amanhã, Floripa Sustentável, as entidades empresariais, os sindicatos de trabalhadores, as organizações, digamos, de bairros, né? Tudo isso forma o capital social. E esta organização da sociedade civil foi significativamente ampliada pela Universidade Federal, pela UDESC, pelas universidades, como é o caso da Unisul, da Univale, que aqui também estão. Isso permitiu que nós fizéssemos uma verdadeira sinergia, criando um ecossistema realmente diferenciado no Brasil. Até porque depois começaram a surgir os centros de inovação em incubadoras também, Incubadoras, porque na verdade com o ecossistema tu gera justamente oportunidade. Primeiro, para ter o verdadeiro celeiro de novas empresas, que são justamente as incubadoras. Depois, as aceleradoras, que é um processo mais recente. Aceleradoras já trabalham na perspectiva de investimento. Porque se tu pegares assim, de forma bem objetiva, nós temos, Alexandre, 4 ondas da inovação. A primeira onda da inovação estava relacionada aos inventores, aquelas pessoas que com a sua criatividade tiveram ideias e criaram coisas extremamente inovadoras. Um bom exemplo do Brasil seria Santos Dumont, né? Que foi um verdadeiro inventor e que criou, de fato, uma invenção significativa. Ele não transformou em inovação, porque ele não levou para o mercado. Foram os irmãos Wright, os americanos, que transformaram aquela ideia, digamos, numa patente, fizeram o registro de patente, e eles são reconhecidos mundialmente hoje como os inventores do avião, e não o Santos Dumont. Entendi. A segunda onda de inovação, ela veio pós-Segunda Guerra Mundial,
Pós-Segunda Guerra Mundial, as grandes empresas, sobretudo as multinacionais, começaram a desenvolver os seus centros de pesquisa e desenvolvimento, os institutos de pesquisa. E aí foi a segunda onda da inovação. A terceira onda da inovação vai acontecer na década de 70, no Vale do Silício, com o chamado Venture Capital, que em português se traduziu de forma muito equivocada para capital de risco. Quer dizer, eu vou investir numa empresa que vou ter um alto risco. É claro que eu tenho um alto risco, sim, mas eu tenho uma grande possibilidade de retorno. O Venture Capital é um capital para investir. E as aceleradoras fazem isso. E agora nós estamos, Alexandre, na quarta onda, que é do Corporate Venture. Corporate Venture, na verdade, é o seguinte: as grandes empresas, elas trazem desafios para os laboratórios de pesquisa, para os centros, digamos, de pesquisa e desenvolvimento das universidades, para eles resolverem esses desafios. É o que nós temos aqui na CAT, no Link Lab. E esse Link Lab, que é uma experiência piloto aqui da CAT, ela está levando agora para as universidades. Essa quarta onda da inovação, ela é extremamente importante porque ela faz aquele vácuo que nós tínhamos da incubadora para frente, nós tínhamos resolvido bem. Mas é justamente para esse mercado, né? Para esse mercado. Voltado para o mercado. Aí nós trazemos agora da incubadora para trás. Nós vamos até as chamadas, digamos, iniciativas de spin-off. Spin-off significa? Spin-off significa eu ter dentro da universidade iniciativas empreendedoras que podem se transformar em startups. Entendi. Enquanto elas não são empresas, elas são spin-offs ainda. Agora sim, o senhor está deixando essa deixa, né, de para frente, quer dizer, essas empresas, esse ambiente todo que foi formado aqui em Florianópolis. Por onde é que o senhor visualiza isso? Quer dizer, o que a gente pode vislumbrar para os próximos 20, 30 ou mesmo 350 anos? Mas o senhor vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá certo? Muito bem. Quando a gente voltar aqui com o nosso Conexão ND muito especial, direto aqui da ACAT Experience, em Florianópolis, a gente vai e volta rapidinho. Não sai daí. De volta com o nosso Conexão ND, especial hoje pelos 350 anos de Florianópolis, que são comemorados amanhã. E a gente tem, claro, o maior orgulho, né, em sempre trazer aqui uma programação em que você fica sabendo das novidades, aquilo que Florianópolis tem de melhor e, claro, o que vai ter de melhor no futuro também. Então a gente está tendo essa reflexão aqui com esse grande professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Neri dos Santos, que é também o curador do projeto Floripa 350, aqui junto com a NDTV, com o grupo ND todo, né? Agora, a gente estava conversando agora, professor, sobre esse ecossistema que foi montado em Florianópolis. Está tudo pronto, quer dizer, Florianópolis está de olho no futuro. Agora, a gente tem também, eu acho que é uma provocação que a gente faz, até para o pessoal que está em casa e para os estudantes também, essa falta ainda de mão de obra que tem muita empresa, startup, outras indústrias também percebem. Como é que a gente pode resolver isso, hein? Alexandre, nós temos de fato um problema. Na medida que o ecossistema de inovação de Florianópolis, de Santa Catarina, também a gente pode dizer que Santa Catarina hoje já tem um ecossistema bem estruturado, bem sustentável, o que aconteceu? Falta pessoas qualificadas. Inicialmente, lá atrás, né, as empresas eram intensivas em mão de obra. As pessoas trabalhavam não mão de obra, porque trabalhavam sobretudo com as mãos. Sim, na indústria, né? Na indústria, montagem, na construção civil. Exato. Evidentemente, as pessoas tinham que ser qualificadas do ponto de vista profissional, mas trabalhando sobretudo com as mãos. Hoje é um problema, porque nós precisamos, as atividades num ecossistema de inovação é intensiva em conhecimento. E aí nós precisamos não mais de mão de obra, mas cérebro de obra. E cérebro de obra, isso quer dizer o seguinte, são pessoas altamente qualificadas, sobretudo em tecnologia digital. Tem que adquirir competências digitais, tem que adquirir letramento digital, que as instituições de ensino fundamental, médio e superior não estão efetivamente ministrando. Então nós temos que fazer, e nesse sentido a deputada Ângela Min encaminhou e conseguiu aprovar e sancionada agora no início do ano, uma lei, que é a lei, que é importante salientar, né? A lei 45
533, que instituiu uma política pública de educação digital, né? Obrigando todos os municípios, todos os estados e a própria União a implementar uma educação digital nos 3 níveis educacionais. Porque se nós não fizermos isso, o Brasil vai perder o bonde da história. Sim. E nós precisamos qualificar pessoas, por exemplo, em inteligência artificial, em blockchain, todas essas novas metaverso agora metaverso, não? Metaverso, a realidade virtual, a realidade aumentada, Sim. realidade mista, todas essas novas tecnologias que são fundamentais para o futuro próximo. Quando a gente fala futuro, não é, Alexandre, digamos, 2050, é agora, não, é agora. 2025 Sim, no máximo. Sim, até porque você precisa, na escola, tentar identificar esses possíveis talentos, né? Perfeito, perfeito. E nós temos, né, o melhor exemplo aqui em Florianópolis são as escolas do futuro, né, que é um padrão que deveria ser, na verdade, não uma exceção, mas a regra de todo o sistema educacional de ensino fundamental do Brasil. Primeiro, ensino em tempo integral, permitindo que as crianças já no ensino fundamental tenha a educação propedêutica e eu diria não uma profissionalização, mas uma aproximação com programação, uma programação com robótica, com tudo aquilo que ele vai encontrar logo no seu futuro profissional. Para ele ter contato e ter experiência com isso. E aí tu disseste uma palavra-chave, para ele ter experiência. Porque hoje se descobriu, Alexandre, nós adquirimos conhecimento, como eu fiz referência, pela razão e pela experiência, mas a experiência é preponderante. O meio, o Piaget já dizia, é preponderante. A genética é importante, mas o meio é preponderante. E o meio, esse ecossistema, ele tem que propiciar que as pessoas possam desenvolver as suas capacidades, os seus dons. E nós temos no ensino fundamental em Florianópolis crianças altamente dotadas, que antes não se dava muita importância. Essas crianças que têm uma alta capacidade cognitiva, elas têm que ter a possibilidade de avançar mais rapidamente. E já ter contato com isso. E ter contato com isso. Então isso é importante. Eu diria, até revisando, Alexandre, nós tivemos assim, empresas ou atividades empresariais intensiva mão de obra, atividades empresariais intensiva e capital, e agora, neste momento, atividades empresariais intensivas em conhecimento. Quer dizer, as chamadas empresas de base tecnológica, ela é uma empresa naturalmente intensiva em conhecimento. E é isso que faz a diferença. O conhecimento agrega valor, cria valor, gera riqueza e, sobretudo, distribui riqueza. O nosso ecossistema, e é importante salientar, diferentemente do ecossistema do Vale do Silício, o nosso é um ecossistema inclusivo. Nós temos aqui uma possibilidade de uma grande inclusão social, desde que nós levemos, né, a toda a população a oportunidade de acesso aos meios digitais, à internet 5G, por exemplo, agora a telefonia 5G, e, acima de tudo, ao chamado letramento digital. E isso permite que essa gurizada de hoje possa ter um futuro melhor. Para teres uma ideia, Alexandre, hoje nós temos cerca de aproximadamente 4.000 empresas de tecnologia em Florianópolis. 4.000? A CAT levanta 3.500, mas seguramente hoje nós já temos cerca de 4.000. Nós temos um faturamento acima de 8 bilhões de reais. Esse ano deveríamos chegar a 10 bilhões de reais. E nós temos 30.000 pessoas ocupadas, 30.000 jovens ocupados, né, na área de tecnologia e aumentando. Enquanto, digamos assim, as outras atividades econômicas estão crescendo aí 2, 3% ao ano, a área de tecnologia está crescendo 25% ao ano. Já é o quê? Quarta, terceira? Hoje, a área de tecnologia, em termos de faturamento, é o primeiro faturamento de Florianópolis. Ultrapassou, a área de tecnologia é 2 vezes o faturamento do setor do turismo. Não brinca, já? E nesse sentido, eu diria o seguinte, o futuro de Florianópolis é a tecnologia. Sim. A tecnologia, inclusive, para melhorar o turismo. Então, quer dizer assim, melhor nosso turismo. O nosso ecossistema já está pronto, montado, nós temos isso, temos esse espaço, falta mão de obra, quer dizer, o governo tem que fazer a parte dele para desenvolver esses talentos, identificá-los e colocar em contato com a tecnologia. Beleza, e depois, por exemplo, para a gente entrar na questão do metaverso, da inteligência artificial, o que vem depois? Excelente, Alexandre. Eu acho que essa é a questão-chave. Florianópolis é uma grande oportunidade, pouca gente sabe disso, né? Se nós pegarmos a área que vai da Ponte Ercílio Luz
o túnel Antonieta de Barros e o Shopping Beira-Mar Norte, esse triângulo tem 3 milhões de metros quadrados. 3 milhões? O Sapiens Park é uma área de 4 milhões e 500 mil metros quadrados. Maior ainda. É simplesmente uma vez e meia o centro da cidade. E nesse sentido, se tudo correr bem e a nossa Câmara de Vereadores aprovar a revisão do plano diretor, a ideia é que o Sapiens Park seja a centralidade norte da ilha. A possibilidade de nós termos habitação, e inclusive habitação social dentro do Sapiens Park, e além disso, que nós tenhamos a possibilidade de uma hora de adensamento do Sapiens Park para permitir atividades mistas em todas as edificações. O que quer dizer? As pessoas vão poder morarem, trabalharem e se divertir no mesmo local. Isso reduz o problema da mobilidade e acima de tudo, Alexandre, nós criamos uma cidade mais humana, mais inteligente e mais sustentável. A ideia equivocada, e nesse sentido é olhando o futuro de Florianópolis, de uma cidade horizontal, isso é do passado. Brasília é o pior exemplo de nós termos quarteirão de hotéis, quarteirão de farmácias. Isso é do chamado modernismo, isso é do passado. A cidade, o melhor urbanismo hoje é o urbanismo contemporâneo, que é o urbanismo baseado na cidade de 15 minutos. Onde você tem os polos, tudo, né? a 15 minutos. É um absurdo que nós tenhamos. Por exemplo, vamos pegar o caso de Joinville. Joinville, a maioria dos nossos operários de Joinville moram no sul da cidade. A maior parte das fábricas de Joinville estão no norte da cidade. Evidentemente, os operários têm que ir do sul para o norte. Sim. Aí tem problema de mobilidade. Claro. Hoje não, tudo tem que estar próximo. Esse é um novo urbanismo. É o que prevê, o que o IPUF, de forma muito competente, os técnicos do IPUF, conceberam nessa revisão do plano diretor. E é claro que isso nos permite, digamos aí, respondendo a tua questão, com relação ao Sapiens Park, nós temos atratividade para trazer empresas de tecnologias mundiais, né? Que hoje, em função, primeiro, da pandemia e, sobretudo, da invasão da Rússia na Ucrânia, há um interesse de investimentos estrangeiros onde tem atratividade. Florianópolis é uma cidade atrativa. Aqui nós temos um ecossistema já bem estruturado, como tu salientaste, e a oportunidade de nós desenvolvermos mais talentos. As universidades têm que olhar para o lado da tecnologia, têm que olhar para a transformação digital, e os cursos de engenharia têm que se adaptar a esse novo contexto. Os cursos de engenharia que nós temos hoje, Alexandre, eles ainda olham para a era industrial, eles têm que olhar para a era digital. Nós temos que qualificar profissionais para um novo momento. Não é para trabalhar na fábrica, é para trabalhar, sobretudo, em empresas de tecnologia, é para trabalhar em startups, é para trabalhar nesse novo ecossistema de empreendedorismo inovador nos diversos setores da economia, no setor da educação, no setor da saúde, no setor náutico que vai se desenvolver, na própria construção civil, né? O melhor exemplo da construção civil é essa escola que o município está fazendo no Rio Vermelho. Quer dizer, em 42 dias, uma escola começou do nada e já vai ser ocupada pelas crianças. Isso é tecnologia, Alexandre. A tecnologia permite que a gente tenha um melhor desempenho e, consequentemente, que a gente reduza custo e tenha, claro, uma melhor condição de vida para a população. Agora, uma provocação. O senhor está dizendo que vai ter um polo que já está sendo montado lá no norte da ilha, com o Sapiens Park, né? Quer dizer, vai aumentar ainda mais, vai trazer toda essa oportunidade. Será que não vai ter um problema de mobilidade, que a gente já tem um pouco hoje, né? Como é que o senhor acha que isso também pode caminhar e talvez o plano diretor possa ajudar nisso também? Eu diria o seguinte, o futuro de Florianópolis, se nós fizermos uma referência, um benchmark, é Vancouver. Que é uma cidade irmã já de Florianópolis, lá no Canadá. E Vancouver mostra como Florianópolis deve caminhar, uma cidade mais adensada, mas sobretudo utilizando aquilo que a natureza nos deu. O que é que a natureza nos deu? O mar. E, consequentemente, ao invés de utilizar ônibus, utilizar transporte marítimo, de Biguaçu para Florianópolis, de São José, de Palhoça, de todas as regiões, digamos assim, do continente, trazer para a ilha. E, evidentemente, com a construção do Marina Park, ali pode ser um grande ancorador de transporte coletivo marítimo. Isso é fundamental. Isso vai reduzir todos os problemas de mobilidade que tem hoje na ilha. Eu posso sair do centro e ir, evidentemente, com catamarã para Canasvieiras, para Jurerê. Atravessar a cidade, né? Por que eu tenho que ir de carro? Essa ideia é um equívoco
que veio com a indústria automotiva, que veio com a indústria. Nós temos, Alexandre, que desindustrializar a nossa cabeça, né? A visão industrial ainda está incorporada, né? Está no mindset, como se diz, na cabeça das pessoas, nos modelos mentais. Tem que virar essa chave. Tem que virar essa chave. Nós entendermos que nós estamos indo para o mundo digital, as tecnologias, as chamadas inteligências artificiais generativas. Sim. O ChatGPT está mostrando para onde vai a educação, para onde vai a saúde, para onde vai a comunicação. Pois né? E nós temos que entender esse novo contexto, porque eu quero dizer o seguinte, olha, se eu preciso fazer, vamos de forma bem objetiva, uma matéria amanhã, por exemplo, sobre saúde, Sim. o ChatGPT rapidamente vai reunir consegue tudo isso, tu vai ter editado, né, uma matéria bacana, que é muito mais atualizada, que tu podes divulgar amanhã. E, evidentemente, a inteligência artificial nos ajuda a resolver problemas, digamos assim, que antes nós não tínhamos possibilidade. Mas como é que fica, por exemplo, o papel do jornalista? Eu vou estar fora do mercado. Absolutamente não. Esse que é o problema. Porque o ChatGPT ele vai dar a ferramenta. Excelente questão. E eu acho que tu trouxeste, digamos assim, uma questão, até para a gente fechar esse programa, eu te diria o seguinte, olha, o ser humano, ele pode... todas as teorias de aprendizagem, Alexandre, trabalhou com 3, o que a gente chama de domínios de aprendizagem. Né? Isso foi definido por um pedagogo suíço chamado Henrich Pestalozzi. E o Pestalozzi utilizava os chamados 3 Hs, Head, Heart e Hand, cabeça, coração e mãos. O cognitivo, o afetivo e o sensório-motor. Só que em 2006, um grande pedagogo canadense, o Siemens, George Siemens, descobriu o seguinte, que o mais importante domínio não é o cognitivo, não é o afetivo, não é o sensório-motor, é o intuitivo. O ser humano, antes de tudo, é um animal espiritual. E a espiritualidade, nunca a inteligência artificial vai chegar. Então é o seguinte, as pessoas que tenham mais espiritualidade são pessoas mais felizes, são pessoas mais competentes, são pessoas que têm mais criatividade, mais ideias e mais inovadoras. E, nesse sentido, a inteligência artificial nunca vai vencer a intuição humana. Agora, a parte cognitiva humana, as máquinas, até 2030, vão superar o ser humano. Isso quer dizer o seguinte, hoje, baixas atividades cognitivas, a inteligência artificial já está superando o ser humano. Para médias atividades, eu diria que tem um certo desafio, ainda o ser humano é imperativo. E, evidentemente, as complexas atividades cognitivas ainda vão ser humanos durante um certo tempo. Agora, atividades intuitivas sempre serão próprias do ser humano. E é importante salientar isso, Alexandre, porque o ser humano é simultaneamente 4 seres. Nós somos, primeiro, um ser intuitivo, um ser espiritual, nós somos um ser cognitivo, nós somos um ser afetivo, um ser social, nos relacionamos, e nós somos também uma máquina, um ser sensório-motor. Então é o seguinte, é por ordem, quer dizer, a mão de obra está no sensório-motor. Quando a gente fala em termos de relacionamento social, comunidade, é justamente o chamado ser social, porque o ser humano tem essa capacidade de se relacionar. O ser cognitivo é o ser que tem capacidade de processar informação e transformar em conhecimento. E o ser espiritual é aquele que é mais intuitivo, mais criativo, que tem mais ideia e mais inovador. Quer dizer, o ChatGPT lá ele não vai ter, por exemplo, a ideia, por exemplo, o jeito de fazer, por exemplo, um texto mais bem acabado, diferente e tal, porque ele vai trazer as informações, mas a forma ele não vai Alexandre, trazer. O ChatGPT traz a resposta. Sim. Isso quer dizer o seguinte, se eu fizer uma pergunta idiota, ele vai me trazer uma resposta idiota. A questão é que é importante. Entendi. A boa questão formulada pelo ser humano de forma intuitiva é que vai fazer ele trazer uma boa resposta. Por isso o conhecimento. Por isso o conhecimento. Perfeito. Então encerramos o nosso programa de hoje. Professor Nery dos Santos, quero te agradecer mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho aqui no Grupo ND, por estar trazendo, né, todo esse conhecimento e para que a gente possa realmente fazer jus aos 350 anos que Florianópolis está comemorando agora, né? Sem sombra de dúvida, Alexandre, eu acho que é uma iniciativa do Grupo ND fantástica, né? É um presente para a cidade. É um presente que resgata historicamente, culturalmente, economicamente, todas as atividades ao longo desses 350 anos e para a gente entender que nós estamos
no momento atual, né, o que a gente construiu tem um passado, e esse passado não pode ser esquecido. Exato. Ele tem que ser resgatado para que a gente construa um futuro com mais sustentabilidade, Alexandre. Ele até ajudou a gente chegar até aqui, né? Perfeito. E daqui para frente. Exatamente. Valeu, professor, mais uma vez. Um abraço. Obrigado. Obrigado a você também por estar com a gente até agora. E, claro, feliz aniversário para Florianópolis, para você que mora aqui na cidade e que também escolheu Florianópolis para viver. Grande abraço e até o próximo Conexão ND.